Então, hoje vai ser um pouquinho diferente, meus irmãos. Porque hoje é ceia, né, também. Não vamos ter a ceia depois do culto, porque a gente vai ter a última confraternização do ano, né? Aí eu imaginei, mas eu esqueci, a minha irmã vai vai ter que pegar uma garrafa de vinho depois lá embaixo. Eu esqueci de levar a garrafa. Aí a gente vai fazer a ceia no almoço. Né? Só essa vez, né? Aí, quando a gente começou o almoço, por isso que eu te pedi de comprar pão. Cada um pega um pão, aí vai poder pegar um pedaço de pão, e a gente vai tomar um copo de vinho, cada um. Né? Aí a gente toma um bolinho para ceiar, depois a gente toma um vinho para no almoço. É isso, entendeu? Mas é uma garrafa para todo mundo, não é uma garrafa por pessoa. Não é uma garrafa por pessoa, não. Então, a gente vai fazer assim a ceia hoje. Eu acho que vai ser muito bom. O culto, eu quero fazer ele também em relação à comunhão. Com o Senhor porque a comunhão, a gente fala muito de comunhão, é de comungar, né? Esse negócio de comungar, na verdade, é catolicismo. Mas o fato de ter comunhão fraternal, ou comunhão com Deus. Quando a gente fala de comunhão, a gente sempre pensa no espiritual, né? Quando a gente fala de você está faltando comunhão com Deus, se não está se não está espiritualmente bem. Mas, na verdade, na Bíblia, o próprio Jesus Cristo, ele demonstra que a comunhão ela não é uma coisa muito espiritual. Sempre que se faz comunhão na palavra, claro que tem a intermediação do Espírito Santo, mas ela é feita quando a gente quer demonstrar comunhão com Deus. Ele sempre fala, tudo passa pelo amor aos irmãos. Né? Quem não tem amor, quem não ama o seu irmão, quem não tem comunhão, não o ajuda, não faz tudo por amor para o seu irmão, não ama a Deus. Então, ele não é meu filho. A gente não pode não amar, rejeitar o amor fraterno e falar que a gente ama a Deus. Isso não é bem claro, né, Jesus? Então, cada vez que ele demonstrou uma comunhão fraternal, ele foi na mesa. Foi através da comida. Né? Não foi uma coisa muito espiritual. Né? Pelo menos como os discípulos, apóstolos, assim, nunca foi coisa espiritual. Nunca foi assim, ele orou com, sei lá, com 5.000 pessoas, não. Com 5.000 pessoas, ele multiplicou pão e peixe. Ele comeu, fazer comunhão. Ele fez sentar em grupos de 100 a 50, e depois multiplicou os pães. E os peixes, eles comeram. Isso foi a comunhão, um grande milagre. Então, a comunhão, ela sempre se faz, ela não está no templo, ela está na mesa, na verdade. Quando a gente confraterniza, é o maior, isso a gente vai ver na palavra. Porque parece até esquisito, né, quando fala assim, a gente está comungando com Deus, ou entra em comunhão com o Senhor, através da comida. Mas é verdade, ele sempre demonstrou isso. Ele falou na ceia, também quando rompeu o pão, a gente vai ver tudo isso, mas eu quero dar essa pincelada para a gente entender melhor quando a gente vê. Ele falou, a gente está comendo agora, mas na última ceia, né? Mas eu não vou comer, a gente vai comer junto só depois, até eu voltar, né? Ele falou, a gente não vai mais comer junto, vocês vão fazer isso em memória de mim. E, na verdade, ele ceou de novo com os discípulos quando ele ressuscitou, no caminho de Emaús, né? Ele ceou, então ele tinha morrido e ressuscitou. Ele ceou de novo. Então, sempre em volta de uma mesa de comida. Isso que é maravilhoso. Então, quando a gente faz nossas confraternizações, é muito mais importante que a gente imagine. Por exemplo, a gente estava falando uma vez com o Milena sobre o jejum, eu nunca esqueço. A gente vê que o próprio Senhor, ele não faz questão de falar, não, vocês não vão comer, não. Para estar espiritualmente bem comigo, ter uma comunhão com Deus, com meu Pai, não pode comer. Não, ao contrário. É sempre em volta de comida. Sempre em volta de comida. Então, ele não está
Ele não está, como a gente fala, insistindo em cima do jejum. Não, porque vocês não podem. Claro que ele tem também, não exagero, não tem exagero nem de um lado nem do outro. Mas o jejum não é uma coisa assim que vai te levar a um grau de espiritualidade ou de comunhão com Deus. De jeito nenhum. É mais através do amor fraternal, da comunhão na comida, de ter alguma coisa entre a gente. Então, vamos ler para ver como começa a comunhão na mesa e não no templo, quando é realmente de amor fraternal, em João, capítulo 6, versículo 1 a 15, né? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1 a 15. É a primeira multiplicação dos pães. A gente vai ver em todos aqueles eventos que todo sempre gira em volta de comida. Cada vez que Jesus faz alguma coisa, é em volta de comida. Isso é muito importante para ele. Então, as nossas confraternizações, que a gente possa sempre dar muito mais importância que a gente está dando. Porque isso que nos liga. Esses momentos de comunhão comendo. Isso que nos liga. Esse aqui é o exemplo cristão de Cristo. Aqui o subtítulo é Primeira Multiplicação dos Pães, capítulo 6 de João, versículo 1 a 15. Depois disso, porque ele tinha falado lá no templo, em Jerusalém, Jesus atravessou o mar de Galileia, conhecido também como Mar de Tiberíades. Uma grande multidão, eram 5.000 pessoas, 5.000 homens, então talvez 10 a 15 mil pessoas, com as mulheres e crianças, o seguiam por toda parte, pois tinham visto os sinais, os milagres que ele havia realizado ao curar os enfermos. É lógico que ele estava seguindo ele por interesse. Mas é interessante também ver que Jesus, naquela época, ele nunca pediu para ninguém, ele curava todo mundo lá que o seguia. Ele dava de comer para todo mundo. Ele nunca falou, você é mormon, você é sei lá o quê, você é Jeová, você é católico, você é espírita. Não, ele não queria saber. Ele queria demonstrar que o poder de cura via dele e do pai dele, independentemente. É isso que estava comprovando que ele era Deus. Não era a palavra. Peraí, você está adorando. Não. Você quer receber a cura? Então eu vou te dar. Aí depois eles podiam ir lá em outros lugares e não recebiam. Não funcionava. Ou funcionava, mas tinha outra coisa que era pedido em troca, quando é do Satanás. Então, isso é muito interessante, a gente tem que lembrar disso, que ele nunca fez acepção de pessoas ou de crença, de coisa assim. Então, Jesus subiu o monte e sentou-se com seus discípulos. Você vê que ele sentou-se com seus discípulos. Certamente que ele passou alguma coisa para eles estudaram alguma coisa, falaram, muita gente aqui. Então ele fez uma pequena reunião com os discípulos antes. Não é uma coisa assim, fácil. Aí, em outros evangelhos, aqui está escrito que eles começaram a reunir as pessoas, a dividir as pessoas em grupos de 100 e de 50. Eles organizaram, na verdade, as coisas. Ele estava mais subindo um monte, o povo ficou mais lá embaixo, para todo mundo poder ouvir, Era quase tempo da festa judaica da Páscoa, por isso tinha muita gente lá na região. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Quando ele saiu da reunião com seus discípulos, voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Aí ele disse isso por quê? Para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. É lógico que ele não precisava perguntar para Filipe como que ele ia encontrar pão, porque Filipe não ia ter a resposta. Mas o interessante que ele está perguntando isso é para, ele fala, era para testar a fé. Ele queria que Filipe ele entendesse que não tinha como fazer nada, que era uma questão de fé agora para alimentar. E que quem tinha a solução era só Jesus. E, infelizmente não é isso que ele respondeu, a gente vai ver. Ele estava... Aqui que a gente vê, a gente, todo mundo, até os discípulos, estavam na carne. A gente fala assim, impossível. Aqui tem 5.000 pessoas, até se a gente tivesse milionário, a gente não teria dinheiro para comprar pão e comida. Então, porque a gente está raciocinando na carne. A gente não está raciocinando na fé. Que Jesus pode, mas que a gente não pode.
Aí ele fala assim, disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu, mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimentos a todos. É fato. Então, ele respondeu seguindo a carne. Ele falou, Jesus, não tem condição, só você. Porque você o mesmo, você cura as pessoas, a gente vê que você tem todo o poder. Então, a solução está contigo, Senhor. A gente está se remetendo a você. Então, ele falou, não tem condição. Mesmo que a gente estava... Ele respondeu realmente, racionalmente, humanamente. O que a gente tem que evitar quando a gente está pedindo alguma coisa a Jesus, a gente não pode começar a pensar, não, isso é impossível, isso é difícil. Não, a gente tem que pensar, Jesus. Para Jesus tudo é possível. Tudo é possível. Agora estou ruim, mas eu tenho que pensar que tudo é possível. Estou com dor nas costas, estou com isso, mas eu tenho que pensar que a solução está com Jesus. É que se ele quisesse, daqui 1 minuto, 1 segundo, estou bem. Então, a solução está com Jesus de qualquer forma. Entendeu? Ele respondeu, mesmo que trabalhando vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para alimentar a todos. Então, um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou, aqui está um rapaz com 5 pães de cevadas e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? De novo, a mesma coisa. O que adianta na carne? Só tem um fato interessante aqui. São 5 pães e 2 peixes, que dá o número 7. Né? A gente sabe que o número 7 é um número milagroso. Né? É 12 também. A gente sabe que 12 é tudo que faz parte do reino de Deus, né? No Apocalipse. No Apocalipse é na criação, né? As tribos, os anciãos, tudo é para 12, 24, etc. No administrativo do reino. Vamos escutar lá. Mas que adianta isso para tanta gente? De novo, carnal, respondendo a carne. Jesus respondeu, digam ao povo que se sentem. Todos se sentaram na grama e cobriam o monte. Se os homens eram cerca de 5.000, só os homens eram cerca de 5.000. Então, imagine, com as mulheres, com as crianças, ia dar no mínimo 10.000. Então, Jesus tomou os pães, os 5 pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Olha como é importante. O próprio Jesus agradeceu ao Pai. Então, quando a gente pede comida, a gente realmente tem que agradecer. Isso é super importante. A gente não pode comer como se fosse normal. Não, porque é realmente uma graça de Deus que a gente possa se alimentar e viver. Que é nosso alimento físico. Se ele é nosso alimento espiritual, o pão, justamente, essas ceias que ele faz, essas reuniões, essa comida física que ele divide entre todos, é o espiritual palpável, né, que a gente tem na mão. Mas para ele é muito importante. Então a gente tem que agradecer. Tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida, fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, ou como o antagônico do jejum, e todos comeram à vontade, depois que todos foram satisfeitos. Então, não tem ninguém que fala, não, porque isso não, quando a gente come, se você come até ser satisfeito, você não vai ter comunhão com Deus. Não, tem nada a ver. Isso não é. Então, todas essas coisas que a gente vê, não, porque a gente tem que ficar 1 semana sem comer, sei lá o quê, 3 dias, ou 21. Isso não tem nada, não. Isso não tem base no Novo Testamento. Ao contrário. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos, agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. A gente aqui reconhece, agora, que todo mundo comeu, todo mundo recebeu a graça. Na verdade, a gente tem que ver isso como se essa comida fosse Jesus, né? Que vem. Ele estava sem nada, com o estômago vazio, na vida, coração vazio. Vem o alimento que vai satisfazendo, né? Ele fala, quando todo mundo estava satisfeito, vai enchendo o vazio do coração. Aí ele fala, agora junto tudo que resta na graça. A gente vai ver para que nada se desperdice. Todos possam ser salvos. É isso que ele quer dizer. Como quando ele fala, eu não quero que nenhum se perca. É que ele fala que nada se desperdice, porque
essa comida é como se fosse essa coisa de graça, a graça que ele nos dá, hein? O próprio Jesus. Eles juntaram o que eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. É por isso, esses 12, de novo, é uma coisa do reino, hein? Então, tudo que sobrou, juntou, foi para o reino. Então, quer dizer, não foi só esses aqui que foram salvos, foi o resto do planeta, os pequenos, mas os gentios, porque lá era o povo de Deus, juntaram para se salvar, para dar para tudo o resto também, né? Encheram 12 cestos. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, esse milagre, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendia obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Mas é óbvio que lá o pessoal não entendeu, porque você vê como a gente, até a gente hoje, a gente obedece à lei de quem dá é o bonzão, e quem não dá é ruim. Isso ele não queria que eles entendessem, porque de novo, cara, não. Obviamente que eles reconheceram que Jesus era o Messias só porque ele deu comida, não porque ele levava a salvação. Quando ele pregou, antes ele tinha pregado o Sermão do Monte, no capítulo 5, 6 e 7, ele pregou o sermão, isso não bastou. Agora, quando ele divide comida, ele mostra o sinal, aí todo mundo fala, sim, esse aqui é o cara, esse aqui é o Messias mesmo, porque ele deu, agora ele nos deu de comer. Agora, quando ele fala só de lado, não faz isso, não faz aquilo, isso não vai. Então, o ser humano é assim, né? A gente precisa de milagre. Ele sabia disso também, Jesus. Por isso que ele fez tantos milagres, porque ele comprovou. Por isso que não pedia para ninguém, você é judeu, você é pagão, você nunca perguntou. Então, não dá. Pronto. Depois você vê por você mesmo. É um tipo de livre-arbítrio, né? Aí, claro que eles queriam fazer ele um rei, mas um rei político. Jesus fugia sempre que ele percebia isso. Porque para todo esse povo, eles queriam Jesus como um rei, mas como um rei. Porque eles eram governados pelos romanos, aí eles pensam, não, agora esse aqui tem o poder, ele vai nos libertar dos romanos, né? do inquisidor. Então vamos pegar ele como rei político, e não como rei espiritual. Então aí de modo, quando ele reparou isso, ele falou, obrigado, ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Então ele sumiu, né? Fugiu. Então isso foi já a primeira grande comunhão, né, com Jesus. Esses 5 ou 10 mil pessoas, eles entraram em comunhão com Cristo, chegar a conhecer mesmo Cristo através da comida, através da multiplicação dos pães, através de agradecer por essa comida a Deus, da repartição de comida. Não é através de uma pregação espiritual, era realmente através da comida. A gente vai continuar lá, ler em Lucas, em Lucas 24, capítulo 24, um pouquinho antes, versículo 13 a 34. Aqui, a gente vai ver em Lucas como a gente é cego. Entendeu? Que a coisa tem que passar pela comida, né? Porque a gente não enxerga. A gente tem uns olhos carnais pra caramba. 24, capítulo 24, 13 a 34. Eu vou tentar não fazer muito, não explicar muito, para a gente poder avançar um pouco. Não, hein? Esse aqui é no caminho de Emaús. É interessante porque essa parte, ele vai na casa dos discípulos, ele vai comer com eles. É isso que é a primeira, quando Jesus, antes de morrer, a última ceia, né, que foi na Páscoa, que a gente sempre celebra, que ele falava, vocês vão se lembrar de mim,
Ele fala, não, porque vocês vão, agora não vou mais comer e beber com vocês até, na verdade, no reino, hein? No Apocalipse, quando a gente vai celebrar as bodas, etc. Só que, na verdade, ele celebrou com eles antes. Mas ele tinha que morrer antes e ressuscitar. Então, e aqui foi, na verdade, a primeira vez que ele celebrou antes das bodas, mas celebrou com eles. A gente vai ver isso depois, porque ele comeu e bebeu com eles depois da ressurreição. Então vamos ler. O caminho de Emaús, no versículo 13 de Lucas 24. Naquele mesmo dia, ele tinha acabado de ressuscitar, né? As mulheres tinham corrido lá, avisar os discípulos. Ele ressuscitou, mas o coisa está vazio. E o Pedro correu lá para ver se era verdade. Ele realmente viu que não tinha mais nada, que tinha ressuscitado. Então, é naquele mesmo dia. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo que havia acontecido. É como se a gente estava caminhando junto, a gente estava falando, puxa, você viu, mataram Jesus, todo mundo falava disso, né? Era, aí entre eles. No caminho falava a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversava e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Então, o próprio Jesus começou a caminhar com eles, mas eles não reconheceram. Aí tem várias teorias lá. Porque talvez ele estava com um corpo meio que glorioso, então ele estava com aparência um pouquinho diferente, né? Devia estar mais brilhante, sei lá o quê. Ele devia estar diferente, mas não o reconhecendo. Aí, Jesus lhes perguntou, sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Não é possível, está todo mundo falando disso. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavra e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperanças de que ele fosse aquele que resgataria Israel, e isso tudo aconteceu há 3 dias. Eles realmente tinham posto a esperança deles para colocar ele como um rei, né? Para que ele possa salvar Israel das garras dos romanos. Aí ele falou, não, mas mataram ele há 3 dias atrás. Algumas mulheres do nosso grupo foram até o túmulo, hoje bem cedo, era o mesmo dia, e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus estava vivo, ou está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse, como vocês são tolos, como costumam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Porque é verdade que Isaías já comentou há 700 anos antes, por tudo como ia acontecer, né? Que ele ia morrer, crucificado, que ele ia ressuscitar, etc. Aí ele fala, Jesus, mas como assim? Vocês são tolos. Como custa vocês entender que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés, dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aí ele explicou para ele, mas você viu, Moisés tinha falado isso, né? Isaías tinha falado isso. Mas até então ainda não sabiam que era ele. Aproximando-se de Emaús, o destino dele, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram. Fique conosco esta noite, foi jantar. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam na mesa, ele tomou o pão, o abençoou. Quando estavam à mesa, aí a gente vai ver como a gente tem uma cegueira quando a gente
ouço falar da palavra, ou lê a palavra, sem o entendimento, é como é que a gente precisa do Espírito Santo para nos libertar e nos dar um entendimento. Quando estava na mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu, lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Então, ele tomou o pão com eles, a primeira vez, né? Ele ofereceu para eles, e nessa hora que eles reconheceram Jesus. Então, a ceia, o fato da gente confraternizar, é muito importante. Porque quando ele fala, fazem isso em memória de mim, ele está participando conosco disso. Porque aqui está escrito que é naquele momento que eles o reconheceram. É por isso que quem não participa da ceia, porque tem algum pecado, ou por algum motivo, ele não, dificilmente ele vai ter um entendimento das coisas da palavra. Porque ali a gente vê que a gente vive numa cegueira espiritual, é que na confraternização, quando ele é feito em nome de Cristo, ela dá algum conhecimento, ela dá alguma coisa supernatural, mas que passa pela comida, e não pelo jejum, entendeu? Mas pela comida. É na hora de romper o pão, de agradecer a Deus, de lembrar dos sacrifícios, que acontece a coisa espiritual. Mas é através do pão. Quer dizer, o pão não é nada, mas ele não é sagrado. Mas é através do fato de lembrar, da gente lembrar o que Cristo fez com a gente. Para a gente, quer dizer. Então, vamos continuar. Como é importante da gente participar, de ter as nossas reuniões, confraternizações, né? Isso é muito importante. Em Atos, a gente vai ver também que o amor fraternal ele passa pela mesa, e pelos objetos, pelas coisas palpáveis. Atos 2, capítulo 2, versículo 42 a 47. Atos 2, e depois dos evangelhos, né? Atos. Isso. Atos 2, versículo 42 a 47. E de novo aqui a gente vê em contraste com a privação, o jejum, não, é de juntar, dividir com os outros, que a gente aumenta as coisas que a gente tem, recebe a bênção. Hein? A comunhão, eu escrevi aqui, a comunhão na mesa é sim também espiritualidade. Então, 42 a 47. Hein? A comunidade dos novos convertidos. Essa aqui era no templo, em Jerusalém, né? Quando era bem no início da igreja, né? Capítulo 2. Então, quase nada tinha sido revelado ainda. Todos viviam ainda praticamente debaixo da lei, né? Dos mandamentos da lei. Porque não tinha cartas do Paulo ainda, não tinha nada disso. A comunidade dos novos convertidos. Todos, 42, né? Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Então, os primeiros cristãos, qual eram as tarefas deles? Ouvir os apóstolos, né? A comunhão, ao ensino dos apóstolos, a comunhão como? Ao partir do pão e a oração. Então, o que eles faziam? Se reuniam, comiam juntos e oravam juntos, ouvindo os ensinos dos apóstolos. Isso que era a grande espiritualidade deles. É como se a gente vá todos os dias, uma vez por semana, sei lá, a gente se reúne na churrascaria, a gente comer. Claro que não é templo, mas é uma coisa onde eles comiam juntos. E isso é muito importante quando a gente está junto. Jesus mesmo fala: aonde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Entendeu? Então, como que a gente vai se reunir em nome de Jesus? É só ficar jejuando? É só ficar orando? Não. Tem que comer. É assim que a gente fica bem. Senão a gente fica ansioso, nervoso, não é? Então, mas é verdade. Então, a espiritualidade, ela passa pela barriga. É Jesus que é isso. Porque cada vez ele está recomendando que a gente confraternizar
comungando, comendo e bebendo, e não jejuando. Isso foi antes de Jesus, mas a partir do Novo Testamento de Jesus, sempre ele fala, não, vem, deixa eles comer, depois eles vão jejuar. Vamos jejuar lá depois no espiritual, quando não, a gente não vai ter mais corpo físico. Não, também não é para exagerar, né? É para se matar com gordura, com sei lá o quê. Mas, realmente, não tem nada de pecaminoso de comer. De se reunir para comer, em nome de Jesus, você se lembrar que Jesus fazia isso com os discípulos. Entendeu? Isso que, tudo passa por essa coisa de amor fraternal, onde a gente divide a comida, então tudo é dividido. Não, esse aqui não é meu, é teu também. O teu é meu. Eu não tenho, a comida é tudo dividida. Né? Isso que a gente vai, que eles vão fazer aqui. Ó, a comunhão, ao partir o pão, é a oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais, sinais quer dizer milagres, e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam, ou o amor que eles tinham. Como é maravilhoso. Não é só comida, mas era tudo que eles compartilham. Claro que hoje é mais difícil, mas é maravilhoso quando a gente pode fazer isso, né? Imagine se a gente pudesse se juntar. Eles fazem isso no Israel, eles chamam de kibbutz, né? Mas, infelizmente, não dá muito certo, não. Porque é muita liberalidade nos kibbutz também. Mas onde eles têm de viver assim, eles juntam várias pessoas do mundo, cada um ajuda, faz horta, essa coisa assim. Mas eu acho que não é a mesma coisa. Quando você vem com os seus bens, você junta, tem um sacrifício, de uma certa forma. Quando você vai para trabalhar, não tem tanto sacrifício. Né? Agora, se, por exemplo, eu falo, não, esse terreno aqui, eu vou dar para o Wagmar, porque ele vai vender, mas eu vou viver no Wagmar. Né? A gente vai se juntar. A gente vai viver com vocês, mas então eu vou dar um terreno, tudo que tem para vocês. Aí vem todo mundo, vem lá. Aí vai juntando tudo, vai dando tudo para o Wagmar. O Wagmar, então ele não tem mais nada também não, porque nada, o dele também virou o nosso, entendeu? E o nosso virou dele. Então eu acho que lá tem realmente o amor fraternal. Eu assim falo, não, eu vou morar com Milene e Wagmar, mas eu não vou dar nada, eu vou só dar meu trabalho. Eu vou lá, se não precisa me pagar, mas eu vou trabalhar, mas eu também não estou dando nada. Então eu acho que não é a mesma coisa. Quando você sabe que você tem, para alguém que não tem, tudo bem. Mas quando você tem, é que você não dá o que você tem, então você não participa. Porque Jesus, o que ele fez? Ele deu a vida. Ele nos deu tudo. Né? Ele dividiu tudo com a gente. A gente tem uma parte no reino, por quê? Porque Jesus dividiu com a gente. Ele não era obrigado. Ele não perguntou lá para ninguém, inicialmente, se era, como eu falei, se era amor, não sei lá o quê. Essa religião não existe mesmo, não, mas só para dar um exemplo. Ou se ele eram judeus, pagãos, ele deu, por dar. Depois as outras pessoas decidiram, não é? Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muito assim. Os que queriam se reuniam-se em um só lugar, compartilhavam tudo que possuíam, vendiam propriedade e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Isso aqui é maravilhoso. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para quê? Para orar, sim, mas para comer. Para comer e partir o pão. Sempre tem esse negócio de comer e partir o pão. É agradecer a Deus por essa comida. Se não come, você não vive mais. Se não está mais amanhã aqui para poder agradecer. Então, a comida é coisa importante. Eu não pode dizer, não, porque não tem que comer, porque a comida não é importante. É importante. Se ele não come, ele não vive. Não, é uma graça do Senhor que Ele nos dá o pão de cada dia para a gente comer. Então é muito importante a gente poder comer. Não é, porque você não é. Você só pensa em comer, encher o bucho. Não, não é assim, mas é importante. Porque se a gente não tem mais como comer, não tem mais como agradecer a Deus. Não tem mais como louvar. Então, é isso qualquer tipo de comida. Eles se reuniam nos lares, além do templo,
porque lógico, não ia 5, 10 mil pessoas no templo, era por bairro, hein? Para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando as simpatias de todos os povos, de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. E isso eles eram, através disso, um testemunho muito grande, porque através desse testemunho o Senhor ia acrescentar novos convertidos. Infelizmente, hoje a gente tem essa coisa completamente errada, que a gente não... Eu mesmo, vou falar, eu mesmo, quantas vezes eu falei, mas esse povo vem só porque a gente está dando comida. Eu falei isso várias vezes. Porque se não tem comida, se a gente não dá 10 reais, 50 contos, eles não vêm, não é? Mas, na verdade, Jesus fez a mesma vez isso. Não é que ele atraiu o pessoal, mas ele demonstrava que lá eles tinham o que eles precisavam. E quando a gente oferece realmente comida, quando o pessoal vem, eles pensam, vai ser legal, vai ter comida e tudo. Então, tem uma coisa, além do espiritual, que começa a passar pela barriga, pela satisfação do corpo, e vira como eles falam aqui, uma alegria, generosidade espiritual. Porque todo mundo fica alegre, na verdade. Não é como fica mão fechada, mão de vaca, que alguém vai se alegrar e vai querer voltar também, não. Não é? Então, é quando a gente está disposta a abrir não só o coração, mas a casa, a geladeira, a carteira. Aí, eu acho que o pessoal vai reconhecendo também uma boa fase espiritual, é nisso. Aí, para terminar, vamos ler em Mateus 26, e em Apocalipse, justamente, vai ser essa preparação para as bodas, né? Porque, na verdade, quando Jesus ele demonstra todas essas confraternizações em Mateus 26, versículo 26 a 29. Quando ele demonstra isso, que tudo passa pela mesa, na verdade, são amostras, né, do que a gente vai ter quando a gente vai ser convidado à mesa, ao banquete das bodas, né, no Apocalipse, né? Na verdade, são umas amostras, né? É uma degustação. As ceias que a gente faz é uma degustação para o real banquete que a gente vai ter lá no céu, né? Então, Mateus 26, 26, antes de passar logo o quê? Eu falei, imagina, vai ser qualquer coisa. Sim, vai ser uma coisa maravilhosa. Não vai ser qualquer coisa, não. 26, 26, né, Mateus? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão. Essa aqui é a última ceia, né? Eu vou retomar esses versículos depois, quando a gente vai comer. A gente vai usar esses 3, 4 versículos. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu-o em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomam e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. De novo, sempre ele agradece, hein? Depois entregou aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a aliança do Novo Testamento. Hein? Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que eu lhes digo. Não voltarei a beber vinho até aquele dia em que, com vocês, beberei vinho novo no reino do meu Pai. Isso aconteceu, como eu li em Emaús, porque a gente já está nesse caminho. Quando ele andou com os dois lá, ele foi se hospedar na casa dele, você comeu a ceia de novo. Ele quis dizer com isso que a gente já está no reino de Deus. A gente não precisa obrigatoriamente esperar o banquete das bodas, porque a gente sabe que quando a gente faz isso em memória dele, a gente já está no reino de Deus. Quando a gente anda, acorda de manhã, a gente já é salvo.
Não vai ter mais julgamento, não vai passar por julgamento. Quem vai passar por julgamento são os ímpios. Ou a gente ser salvo quando a gente se converte, ou depois vai ser tarde demais, não é? A gente não vai poder se converter depois de morto aqui. Acabou o tempo de... agora tem que decidir. Depois vai ser tarde. Então, a partir do momento que a gente decidiu, a gente já está com os dois pés no reino. Não tem mais como voltar, a menos que a gente decide voltar, de largar as coisas e voltar para o vômito. Aí sim, certo? Aí vamos, então, continuar lá quando ele fala do reino, hein? Também vamos ver esse banquete em Apocalipse 19, capítulo 19, versículos 6 a 9. 3 versículos. Isso tudo que a gente faz, hoje, quando a gente vai comer junto, a gente tem que pensar que isso são degustações, são amostras para nosso banquete definitivo que a gente vai ter lá, a igreja, hein? Com a cabeça da igreja, que é Jesus. 19, 6 a 9. 19, 6 a 9. Porque, Senhor, em seguida, houve outra vez algo semelhante ao som de um clamor e de uma grande multidão, como um som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia! Porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos, exultemos e a Ele demos glória. Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. A noiva somos nós, né? A igreja. A gente já está preparado. Ela recebe um vestido, peraí. Vamos tomar. A sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido de linho mais fino, puro e branco, que é a igreja. Salva. Porque o linho fino representa os atos justos do povo santo, somos nós. E o anjo me disse, escreva isto, felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. E pronto, isso então, de novo, a primeira coisa que a gente vai fazer, quando a gente vai se reunir, todo mundo no céu, vai ser comer. Vai ser de novo se reunir para comer, em volta de uma mesa com Jesus. Então, como essa coisa de comunhão passa pela comida, e não passa pelo templo, não passa pelo espiritual, mas passa pela comida. É sempre não o pretexto, mas é comer. Vamos se reunir, vamos comer, vamos festejar, vamos ter um momento de confraternização. Eu acho isso maravilhoso. Eu não tinha me tocado realmente disso. Eu vou te falar, de quando... Sim. Aí eu falei, não, eu vou pedir para o Senhor, para essa última reunião da gente desse ano, essa última ceia, que Ele me mostre o que é a comunhão fraternal através da ceia. Né? E realmente eu cheguei em todos esses versículos e capítulos, é impressionante como ninguém fala disso. Hein? Eu nunca... A gente não tem... O contrário, todo mundo fala em privações. Não, vocês têm que ser... claro que a gente tem que ser assim... não pode fazer festança desregradas. Mas a gente tem que se reunir em volta de uma mesa e comer. E comer. Então, é a alegria, ele fala, é uma alegria de poder se reunir, temer a Deus e ter essa... que a gente se reúne em nome de Jesus, que a gente sabe que Jesus está no meio da gente. Não é maravilhoso? Então, ora para agradecer. Obrigado, Senhor, por essas palavras maravilhosas, por esse teu amor, Senhor, que não faz simplesmente também como a gente sempre poderia pensar, por uma coisa tão complexa, difícil, inalcançável, de ter uma espiritualidade que seja quase já do reino, mas não, o Senhor nos mostrou que a gente pode
comungar com você, contigo, Senhor, ter essa comunhão contigo, no temor, no amor, através da comunhão que a gente tem com nossos irmãos. Porque nas cartas que Paulo escreveu, ele sempre fala, o Senhor mesmo também fala, que sem amor ao próximo, a gente não pode amar a Deus. Então, se a gente quer ser o teu discípulo, se a gente quer ser filho de Deus, a gente vai poder provar e comprovar isso através do amor que a gente tem em relação aos nossos irmãos. Através do que eu posso oferecer, do que eu posso dar, assim, entregar para meu irmão, para minha irmã, para ter essa comunhão fraternal no amor, de verdade, sem hipocrisia.